Boa noite para quem é de noite e bom dia para quem é de dia. Eu sou João Batista, pesquisador independente. Eu sou pesquisador da Bíblia, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. E hoje nós temos um convidado muito especial, é o senhor Paulo Giordano. Ele vai explicar todos os detalhes dos acontecimentos com ele, né? E nós vamos então acompanhar e fazer perguntas a ele. Senhor Paulo, bom, desculpe, nós estão presentes hoje o senhor Paulo, a senhora Rose e a senhora Carmo. Senhora Rose, por favor, dê um alô, uma boa noite para o pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar de novo aqui depois de longo tempo. Ok, E eu não sei o que mais vocês querem saber. Sou contatada desde 1990 e continuo até hoje. Tenho tido muitas aventuras, muitas bastantes. coisas importantes sobre física, sobre essas coisas, sobre coisas que eles utilizam. E vamos ver, né, o que mais me espera pelo futuro. Ok. Estou Senhora Carmo, aguardando. desculpe. Senhora Carmo, por favor, fale algo a seu respeito. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Maria do Carmo. Eu conheci o senhor João através da doutora Gilda, quando ela fez a primeira reunião presencial em São Paulo. E, assim, porque o assunto me interessa muito, não sei se eu sou contatada, eu acredito que não, mas alguns fenômenos já aconteceram comigo, e isso faz com que eu me interesse muito pelo assunto. Mas, Ótimo. assim, né, bem diferente do que acontece com o pessoal. O meu é mais simples, digamos assim, mais Tá. sutil. Normalmente as pessoas que gostam de ufologia tiveram algum evento, alguma coisa, normalmente. Bom, É, senhor Paulo, eu vou compartilhar então agora na tela a apresentação do senhor. São quatro apresentações. Aí está a primeira. Todos estão vendo a apresentação? Bem, vamos lá. Cecília Martipoli Giordano era minha mãe. É óbvio que o contato, no meu caso, é hereditário. Minha mãe Hum, contava a seguinte história. Quando ela veio encarnar como humana, a nave para em meio à marola oceânica, onde ficam os surfistas, né? E ela teve muito medo de descer. E aí eu vivi com minha mãe 40 anos. Ela sim. faleceu, eu tinha 40 anos. E eu nunca vi minha mãe entrar no oceano com água acima do tornozelo. Ela não entrava de jeito nenhum porque tinha muito medo. Olha, para fazer um teste de verificação da marola, da área da marola, uma vez eu pulei num trampolim oceânico. Olha, eu nunca tive tanto medo. Tem de 50 a 70 metros de profundidade. Bah, Fica de 50 a 70 de profundidade. E fica justamente onde as ondas se formam, sabe? Antes da arrebentação. sim. E como ela falava isso, eu falei, deve ter passado muito medo. Eu passei muito medo. Quando eu pulei para mergulhar, eu aprendi a nadar com 6 anos, 6, 7 anos, Sim. logo depois da paralisia infantil, né? Para acertar as pernas. Mas eu senti muito medo quando eu pulei. Né? Então, o histórico da minha mãe. Né? Então, ela tinha tanto medo que, olha, em 40 anos, nunca vi a minha mãe entrar no oceano assim, com água acima do tornozelo. Ela ficava só na beirinha, assim, molhava o pé e saía. Tá. Senhor Paulo, o senhor aprendeu a nadar em piscina? Em piscina, Ah, era uma escola chamada Delaunay. E naquela época não tinha água aquecida, nada disso. Eu lembro bem, o meu professor falava assim: pode nadar, vai, faz a piscina aí, vai para um lado e para o outro, e olha, podia chover, cair raio, o que fosse. Não tinha, não tinha folga nenhuma, tinha que aprender a nadar e fazer exercício com as pernas, né? ok. Porque eu fiquei com atrofias e tudo mais, então precisou fazer muita coisa. Posso passar o slide para o próximo? Pode passar, por mim pode. Aqui, pronto. Aí, bom, eu tive paralisia infantil.
entre os meses de abril e maio de 1958. Uma noite, entre um sono e outro, né, eu abri os olhos e eu vi no pé da cama, junto assim ao pé esquerdo, né? Era a cama de casal, Sei. e eu vi um ser que, para mim, era um felino. Mais à frente, vocês vão ver que eu construí o felino com base num felino mesmo, né? Aí eu cheguei a um resultado. Se você quiser passar à frente, essa casa era na rua Paula Ney, na Aclimação, aqui em São Paulo. Tá. Bom, aqui você pode ver que tem, na primeira foto acima à esquerda, tem o gato normal. Ok. Aí embaixo eu apliquei uma técnica chamada pontilhismo. Eu fiz, e aí à direita embaixo você vê a figura que eu cheguei. Agora, Tá. olha para cima, isso é uma múmia de Nazca. Uma colega nossa do grupo Orion, que naquela época era José Maldonado, Gilda Moura, eu, essa outra colega, tal, ela fazia pesquisa lá no Peru. E aí ela trouxe essa fotografia. A única coisa que eu fiz com a fotografia foi, eu selecionei e inverti ela, quer dizer, ela estava virada para um lado, eu virei para o outro. Mas repara que a fotografia bate com o desenho de baixo. Aqui, né? Aqui, ó, Cabeça do aqui, gato. e aqui. O desenho é o desenho em branco e preto, que está embaixo. E a Tá. fotografia é a que está em azul. Tá. Bom. Então, bate certinho, né? Tá bom. Posso passar alguma pergunta para o senhor Paulo? Não, acho que você já pode passar. Tá. Então, passando para cá, agora aqui. Bom, isso daí é uma casa que um dos irmãos da minha mãe tinha em Serra Negra, né? Estância hidromineral. Eu fui com o irmão dela passar um final de semana nessa casa, ainda estava em construção. Tá. Bom, passamos o final de semana, segunda-feira tínhamos que voltar para São Paulo, meu tio era advogado, meu avô, o pai dele, era o presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Então, ele tinha horário para chegar. Nós saímos, quando nós estamos saindo da casa, ele vira para mim, o nome dele era Alcides, falou assim, dá uma olhada naquilo que está lá em cima, né? Eu olhei, eu vi assim, um prato, parecia uma forma de pizza, devia estar mais ou menos a uns 70 metros de altura, tá? E era da cor cinza de estanho. Tá. Bom, uma viagem que eu fiz várias vezes dirigindo o meu próprio carro, em 1h40, nós demoramos, tivemos um missing time de 6 horas. Nós chegamos, eu lembro bem, chegamos a 1h no escritório e nós não sabíamos o que tinha acontecido. Tá. Tanto ele quanto eu, nós não sabíamos o porquê que tinha demorado tanto, entendeu? E o meu avô perguntou e deu uma bronca no meu tio lá, que eu não era advogado, não era nada. Então, eu falei, poxa, mas Agora, precisava ter dado. durante o percurso que os senhores fizeram, o senhor lembra de ter passado por algum lugar? Ou simplesmente só Não, aí é chegou? que está o negócio. Eu só me lembro na hora que nós chegamos na Anhanguera, porque para vir de Serra Negra até a Anhanguera, você passava por Itatiba, Amparo, Morungaba, né? Tá. E aí, no final, tinha uma descida do lado de Jundiaí, que era considerada a cidade das antenas, inclusive, né? Agora não, agora tem autoestrada, tal, você não pega mais essa, vai direto até Águas de Lindóia agora. Tá. Né? Mas naquela época, e quando nós chegamos na rotatória, eu vi o objeto passando e tomando rumo ao interior. Tá, Mas foi entendi. muito demorado, muito demorado. Eu fiz várias vezes em 1h40, 1h45. Tá, E era de entendi. porta a porta, imagina, por que tinha que demorar tanto? Agora, eu nunca soube o que aconteceu, se nós tivemos uma relação maior. Tal. Tá bom. Por isso que eu fiz a ilustração. Toda a ilustração que vocês vão ver aqui fui eu que fiz. Era sempre assim, não tem máquina fotográfica, então vou desenhar.
Só um detalhe. Eu peço desculpas a todos pela apresentação. É que eu recebi as fotos do senhor Paulo e fui montando rapidamente. Então, não tem muito estilo, muita distribuição, não tem imagem de fundo. Foi para que ficasse rápido e eu fiz, acho que mais ou menos 50 fotos com texto. Tá bom, não tem Pode problema. continuar. Posso passar para a próxima? Pode, pode. Então, eu sempre gostei, a segunda RM é justamente essa. Hum, Ah, eu sempre gostei de estrada, né? Mas a minha esposa e a minha mãe, elas gostavam muito de comer derivados de milho. E na Anhanguera tem a segunda região militar do Sudeste, né? E na ah, frente tinha um rancho da pamonha. Aí, um domingo depois do almoço, vamos comer milho em algum lugar, tal, não sei o quê. Aí levei elas aí, bem na frente. Ainda está lá, certo? Eu tenho viajado bastante nessa estrada ainda, tá? E a segunda região está lá ainda. O que aconteceu? Eu parei o carro, eu não gosto muito de derivados, a única coisa que eu gosto é hum, broa, né? tá. Então eu falei para elas, se tiver uma broa, traz para mim. E elas, claro, para comer alguma coisa, tinha umas 4, 5 pessoas juntas, tal. Eu sentei no paralama e fiquei olhando para o exército aí, né? Aí eu vi um sino voador. O sino Hum, estava numa altura assim de uns, eu calculo assim, uns 500 metros de altura. E ele subia e descia, fazia um subgiro, assim, sabe? E ficava assim, ó, todo o tempo que nós ficamos lá, eu calculo que nós ficamos umas 2 horas lá. Ficou lá. tá. E depois, mais à frente, eu vou contar uma outra coisa para vocês. Tá? Ok. Se quiser passar, pode passar. Se alguém quiser fazer pergunta também. Aqui. Senhor Paulo, Posso nessa. fazer uma pergunta? Eu queria saber, por que que o senhor não fez hipnose no caso anterior, Não, acontece o que seguinte. levou 6 horas, sendo que é de 1 hora e pouco. Não, eu fiz hipnose, mas não foi uma hipnose como faz Gil da Moura, o Mário Rangel. Não, foi uma hipnose em área militar. Eu lembro bem, porque eles fizeram uso de soro da verdade, Ah, entendeu? Na minha juventude fiz muito disso, né? E eu não, aí não fiz. Então, fiz com o soro da verdade, com a área militar, mas fora disso eu nunca tive acesso. Porque, olha, meu pai era militar e médico. A minha mãe também fazia a área da parapsicologia, ela trabalhava com o Frei Albino Ares. Então, se eles falassem alguma coisa, muitas vezes era não. tá. Tá? Então você já tinha restrição familiar e de seu pai também. Aí que está o negócio. Ó, a única vez que o meu pai falou alguma coisa sobre UFO, seres e tudo, foi numa reunião que teve na casa dele, que foi a fundação do grupo do Paulo Aníbal Mesquita, que era o ExoX. Nós saímos do Geone e ele fundou o ExoX. Então, ele não tinha lugar, o Paulo Aníbal não tinha lugar para fazer isso. E aí ele falou assim para mim, conversa com seu pai, vamos ver se não consegue fazer lá na casa dele. Aí Tá. ele cedeu a casa. E estava um monte de gente, estava o Arismares Baraldi Dias, tal, né? Todos os ufólogos do Geone naquela época tal, estavam lá. Ele virou e falou assim, olha, eu estou confiante aqui, tem o senhor Arismares, os dois tinham mais ou menos a mesma idade. Ele virou e falou assim, eu já vi os seres e o UFO pousando. Aí, um militar de alta patente chegar e falar isso, meu filho, eu fiquei É. meio assim, né? Mas ele era uma pessoa corajosa. No caso da paralisia infantil, ele virou para mim, quando eu já era adulto, ele virou para mim e falou assim: olha, eu usei remédio em teste em você. Agora, pensa um pouco, um pai, está certo que era médico, mas fazer uso de remédio em teste no filho podia ter dado errado. Mas não deu, deu certo, graças a Deus. Tá bom? Ah, Quer passar, pode passar. pronto. Bom, isso aí foi o seguinte.
eu já trabalhava na Arteb com o Claudio Couto, porque ele era o gerente da fotometria. A fotometria é a ciência que mede o facho do farol do automóvel. Todos vocês que dirigem sabem que o facho que fica à frente do motorista é mais curto do que o facho à direita, porque a direita é para iluminar o acostamento, porque antigamente as vacas, quando você passava por um lugar que tinha fazenda, muitas vezes você era atropelado pela vaca, né? Porque a vaca saía correndo e o carro pegava. Bom, o Claudeir, ele analisava as coisas, né? O meu irmão, eu já trabalhava na Arteb e foi um domingo, no aniversário de São Paulo, em 91. Bom, o que o meu irmão viu? O meu irmão viu o objeto chegar. Esse aqui é o Hospital do Servidor Público de São Paulo. Nós morávamos para dentro do parque. Então, tinha um visor em casa e dava para ver o prédio, tanto do servidor quanto da gastroclínica. E o que ele viu? Ele viu o objeto voador fazer esse movimento de sobe e desce nessa parte de trás do hospital. Isso fagulhava. Ele foi no meu quarto, bateu na porta, eu já era casado, com filho, tudo. Ele falou assim, tá dormindo? Eu falei, não, você está batendo na porta, eu vou responder, né? Ele virou para mim e falou assim, tem um negócio voando, mas não é um avião. Aí ele falou onde estava, eu peguei, fui olhar, e aí eu fiz a ilustração do que nós estávamos vendo. Era assim, ele subia e descia fagulhado. À sua direita era o aeroporto de Congonhas, e à sua esquerda, de ponto de visão, era o campo de Marte. Quando passaram 2 aviões de caça, o objeto levanta, certo? E arranca com uma força imensa, porque estava um céu de brigadeiro. O objeto arranca para o lado de Congonhas, que é o lado contrário, os aviões estavam indo para Marte. Ele arranca para o outro lado, com muita força. Tanta força que o céu do brigadeiro chegou a relampejar. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz o relato escrito. Quando cheguei na Arteb, eu entreguei direto na mão do Claudio Couto. Falei, olha, nós vimos tal coisa. Aí ele fez um levantamento da casuística, ele soube que a nave entrou pela Marginal do Pinheiros, foi até onde tem o negócio da água lá, a filtragem da água do rio, né? A barragem e tal. Foi até lá, depois subiu, veio até o aeroporto de Congonhas, aí desceu para o lado do centro. E foi exatamente era umas 11, 11h30 da noite. Ele fez um percurso grande, hein? Não, foi um percurso e tanto, porque depois que eu entreguei para o Claudeir, ele já tinha toda a parte de internet e tudo, né? E aí ele montou todo um trabalho em torno desse caso. Ok. Próximo. Pode passar o próximo. Bom, aí eu estava voltando de Mongaguá, nós tínhamos uma casa em Mongaguá, nós estávamos subindo, meu pai, eu e o empregado. Eu estava dirigindo. Na estrada que vem de Mongaguá, tem um pedágio antes de começar a serra, ainda embaixo, né? Eu passei pelo pedágio, na hora que eu olhei assim para a esquerda, tinha uma nave e parecia uma luz negra pousada. Eu reparei, era umas 7h30 da noite, assim, estava anoitecendo, não era noite toda. Eu reparei que tinha assim um tipo de prancha sobre o rio. Mas eu quis parar. Mas os 2 velhinhos que estavam comigo não quiseram parar. Eu, não para, não para. O empregado com muito medo, porque o empregado era uma pessoa simples, né? E ele estava com muito medo, falou, não, vamos embora, vamos embora. Bom, eu fui embora, mas eu guardei a lembrança, né? E aí eu fiz o desenho, né? E aí eu construí. Acho que acabou a água dentro do disco voador, eles vieram pegar um pouquinho no rio. Não sei, talvez, né? Não tem o Nós caso da temos... Maria Sintra? Não tem o caso Lembro. da Maria Sintra? Então, Aquela enfermeira, né? a enfermeira que o objeto para no hospital, Sim. desce, eu não lembro se era uma mulher, se não me engano, era uma mulher. Era uma mulher, desceu uma mulher. Ela desceu com um vasilhame e pediu para a Maria Sintra encher de água. Sim.
Então, eu tenho uma desconfiança muito grande. Mais para frente eu vou falar o que que é. Ok. Tá? Alguma pergunta, senhora Rosa, senhora Carmo? É, então, o Não. senhor Paulinho já respondeu Ah, tá. que no avistamento é mais de uma pessoa viu, né? Porque geralmente esses avistamentos, quem é contatado acaba vendo sozinho, mas é legal quando mais de uma pessoa vê, né? Que aí a gente tem certeza Não, de que não mas está. veja uma coisa. Desculpe interromper. O meu pai era um militar médico. Ele sabia de coisas que muita gente não sabia. Entendeu? Uma vez, nós fomos numa homenagem ao meu avô, que era o advogado, né, do Instituto dos Advogados, e estava o Jânio Quadros, o presidente. Né? Aí o que acontece? O presidente chama o meu avô, né, e fala assim: você quer me apresentar o seu genro? Aí ele chama o meu pai e eu estou do lado. Aí o meu pai chegou para ele e fez um sinal para ele. Ele fez assim, dá para vocês verem? Ele mostrou esses 3 dedos aqui, sabe? Ele fechou o polegar e o minguinho e mostrou para o Jânio Quadros. No tempo do Jânio, tinha uma equipe que matava, uma equipe da polícia que matava os humilhantes, os ladrões, aqueles que assassinavam pessoas, tal, né? Eles pegavam, chamava a mão branca o negócio. Aí o Jânio chega para o meu pai e falou: o que você quer dizer com esses 3 dedos? O meu pai virou para ele e falou assim: é só você cortar o tendão do minguinho e do dedo polegar. O que vai acontecer? Com esses 3 dedos, eles não vão Pegar manusear nada, arma de né? fogo. Não pega mais arma de fogo. Agora, eu pergunto para vocês, de onde meu pai tirou essa ideia? Vocês não acham que ele sabia muito? Não. É. 3 seres com 3 dedos, nós estamos cansados de ter relatos sobre isso. Sim. Então, ele ainda fala que ele viu seres pousados, que viu a nave e viu os seres. Ora, não precisa ir longe. 1 mais 1 é 2, não é? Ok. É isso aí. Já Próximo. passar. Bem, isso aí é o seguinte. Eu moro na Avenida Santa Catarina com a Mascote. Eu moro num prédio. Atrás desse prédio tinha uma árvore. Quando eu tirei a foto, foi em 91, acho. 81 ou 91? Não, 91. Foi logo no ano que nós mudamos para cá. Era uma árvore grande, eu tirei a foto. Só que nessa foto não dava para ver o que você está vendo aí. Está vendo que tem um rosto humano aqui, com um cocar na cabeça? Não tinha, não era isso. Aqui? Bem no meio aqui, ó, tem o ano aqui, Ah, bem aqui no meio também? aqui. Eu vejo um tipo de. Pelo menos é a minha vista, eu vejo um cocar em cima de uma cabeça humana. Eu não via isso, eu via a árvore. E eu relato embaixo que eu via os olhos de pequenos alfagrei. Certo? Mais para frente, eu vou mostrar, vou falar, e eu vou falar que essa árvore não existe mais. Eu acho que está embaixo que não existe mais. Por quê? Pegaram o terreno, derrubaram a árvore e construíram um prédio do lado. Graças a Deus que construíram o prédio do lado. Né? Por quê? Porque tem uma outra casuística que está relatada um pouco à frente, que envolve o pessoal que estava nessa árvore. Se você quiser passar, pode passar. Para mim, era uma árvore que tinha vários passarinhos, né? Mas, ou alfa-grey, eu não sei, não posso É uma pareidolia, confirmar. né? Aí que está o negócio. Bom, isso aí foi o seguinte: nós tínhamos casa em Mongaguá. E aí, nós estávamos no calçadão. Era uma noite de luar e tinha a lua se espelhava no mar. Não fui eu que notei. Tá? O meu filho, na época, ele tinha 9 anos. Hoje ele tem 32. Ele viu esta silhueta do OVNI que parece uma dança.
E ele virou para mim, pai, o que é aquilo que está lá, perto da Lua? E não tinha como fotografar. Eu falei, bom, eu acho que é um disco. A iluminação mostra... Mamãe está te chamando. Mostrava o disco voador. Né? Aí eu fiz essa ilustração e eu ponho aqui que é observação de uma criança de 9 anos. Ok. Tá? Interessante. Bom, aí é na mesma casa. O que acontece? Chegamos para passar uns dias, eu gostava muito de ir em julho, porque em julho não tem muita gente e as noites são muito boas, tudo. Bom, chegamos, os carros entravam pela rua de trás, porque a nossa casa era a casa que dava para a rua de trás, não a beira-mar, mas dava para você ver a árvore, dava para ver as coisas, tudo. Eu estava tirando mala do carro, aí passou o OVNI passou baixo, assim, vinha da serra, né? Passou baixo e fagulhando e mergulha. Mergulha direto numa, né? E aí, uma nova ilustração. Se Ok. você quiser passar. Porque eu fazia muita ilustração do que eu via. Né? Certo. Bom, aí é quando eu recebo o implante no tórax. Bom, uma noite eu tive um sonho. Né? Eu achava que era um sonho. Eu me vi num tipo de disco voador. A mesa era gelada, eu estava completamente nu, mas eu reparei uma coisa. Nós não estávamos no firmamento, porque o firmamento é negro. Eu já tive a oportunidade de voar bem alto no céu. Uma vez eu fiz uma viagem nos Estados Unidos e eu fiz uma viagem de costa a costa, desde a costa do Atlântico até a costa do Pacífico, em 4 horas. E eu voei praticamente a Mach 1. Mach 1 é 1.216 km por hora. Naquela época, nós tínhamos um avião que voava, um avião comercial que voava próximo de Mach 1. Então, fiz essa viagem e dava para ver os nuances de azul até preto do céu, porque ele voava muito alto. Entende? Bom, quando eu estive no objeto recebendo esse implante, que eu tenho radiografia e tudo mais, eu reparei que pelas vigias entrava um azul profundo e sem sombras. Então, eu, conversando telepaticamente com as alfas que estavam do meu lado, eu falei, olha, nós não estamos no firmamento. Aí o primeiro, que está mais próximo da minha cabeça, falou assim, você é muito perspicaz, você percebe as coisas sempre assim, né? Eu falei, Aí ele fala assim para mim, ó, realmente nós não estamos no firmamento, nós estamos numa profundidade oceânica de aproximadamente 400 metros. Aí, tudo bem. Nessa época, eu tinha uma prima casada com um engenheiro de Minas da Petrobras. E ele trabalhava 15 dias na plataforma, 15 dias ele ficava em casa. Quando ele esteve em casa, um dia eu cheguei para ele e falei, olha, o nome dele era Laércio. Eu falei, ô Laércio, como é que é o negócio da profundidade lá, né? Ele falou, olha, nós temos vídeos dos nossos mergulhadores. Você pode pegar. É exatamente como você está descrevendo. É um azul profundo e não tem muita sombra. Né? E quanto mais profundo, 400, 500, 600, vai ficando cada vez pior, mais escuro. Né? Sim. Então, e foi nesse dia eu recebi um implante que tem no meu externo. Está no meu externo desde 2002, que aconteceu em novembro de 2002. Bom, no dia seguinte, quando eu fui levantar, eu já tinha mais de 50 anos, né? Eu estou com 73 agora. Eu fui levantar na cama e levantei de frente. Eu senti uma dor muito forte no externo. Aí eu liguei para o meu pai é médico, liguei para ele e falei, escuta, eu senti uma dor muito forte no tórax, aqui no externo. Aí ele virou para mim e falou assim, vai lá no servidor público, eu quero uma radiografia
por baixo do braço esquerdo e quero um eletrocardiograma. Bom, eu fiz os dois e lá no servidor público é assim, se o médico é externo, eles te dão o exame na hora para você levar para o médico. Fizeram, mas primeiro eu passei pelo médico interno. Ele virou para mim e falou assim, olha, no eletrocardiograma não tem nada, então não foi infarto. Agora, quando eu fui pegar a radiografia, o rapaz da radiografia virou e falou assim, o senhor passou por uma cirurgia de ponto safeno? Falei, não, por quê? Porque tem uma imagem muito estranha no seu externo. O que aconteceu? Está vendo aquela haste que vem do teto? Eles colocaram um tipo de peça pelo umbigo e eles quebraram as duas placas. O externo é feito por duas placas. E eles quebraram e elas separaram. E dentro eles colocaram, é uma concha simétrica, tá? O que vocês vão ver, não sei se é na sequência, ela é simétrica, dá para perceber. E dentro tinha algo que eu, sinceramente, na hora eu não acreditei. Por quê? Como é que eu descobri isso aí? A Mônica de Medeiros falou que eu não tinha nada no tórax. Mas eu falei, mas, puxa vida, se eu não tenho nada, como é que eu senti tanta dor? Né? Alguma coisa foi. Aí eu fiquei procurando. E aí, aqui, bem perto da boca do estômago, tem uma mancha. E aí dá para perceber, uma mancha meia verde, e dá para perceber que tem uma ponta. Aí, quando eu separei as fotografias, aí eu vi o ser dentro da concha. E aí eu separei para ver o que era. Acho que eu estava nessa oportunidade, eu estava lá na Casa do Consolador. Acho Você que eu vi estava, esse detalhe. Eu vi. Foi quando você Chamei a doutora pôs o Mônica para ver. negócio. Não, você pôs o seu aparelho de Sim, eletro de no meu ensinar. pulso direito, porque eu também tenho a pulseira aqui à direita, no Sim, pulso direito, que vibra. Lembra aquele dia? lembro, Vibrou claro. várias vezes. Né? Várias vezes. E o espectro luminoso do seu aparelho acendia e apagava, acendia e apagava. Exato, eu lembro disso. Se quiser passar mais, pode passar. Então, o senhor ainda tem esse implante? Ou tirou? Olha, o do braço, Não, esse do o externo. externo. Então, passa aí que eu vou contar o resto da história. Tá. Vai passando. Essa aqui é a Não, é foto para número frente. 10. Então, eu vou ter que Isso. parar o compartilhamento. Eu vou Tá bom. abrir agora a foto de 11 em diante. Tá. É que eu fiz 4 grupos de 10. Tudo bem, por mim, não tem problema. Então, agora eu vou compartilhar novamente. Aqui está, olha, são os slides de 11 a 20 agora. Então, podemos continuar agora. Então, esse é o externo. Tá. Tá? Então, vocês podem ver que tem uma marca aqui abaixo, vocês podem olhar. Aqui, bem na parte de baixo, aqui, tem uma mancha. Ela é meio esverdeada. Tem outras radiografias. Mas vocês podem ver assim, no meio do externo, acima tem uma mancha. Abaixo tem assim a separação. Parece uma linha reta, mas é mais clara. Tanto é que o Paulo Nebel Mesquita, meu amigo de mais de 20 anos, ufólogo, né, ele virou para mim e falou: você foi chipado. Eu falei: bom, eu não sei se eu fui chipado, mas tudo indica que eu fui. Né? Porque, além desse, tem também no pulso, né? Eu não mexi. Esse aí teve um problema. Eu fui consultar o Dr. Roger Leir, aquele americano que tirava os implantes, que já é falecido. Sabe o que ele falou para mim? Nós estávamos no Sindicato dos Químicos, que é perto como é o nome daquele? Do Cursinho Bandeirantes. E, bom, ele virou para mim e falou assim: se tirar, você morre.
Você acha que eu ia tirar? Eu não, Deus Claro. sabe, não está me incomodando. Parou de doer, né? Então não doeu mais, então Tem, tá bom. tem, tem muitas pessoas que têm essa informação. Os médicos, quando não mexem, porque se tirar, morre. Em especial É, quando são chips orgânicos, em que eles se entrelaçam dentro do organismo, inclusive se, é, entre aspas, eles se alimentam do organismo, né? E se tirar, a é, pessoa pode vir a óbito. mas se você for ver à frente, aí mesmo na apresentação, você vai ver que tem, eles, ó, tá vendo a mancha verde? Volta na outra. É, Aqui, aí, né? tá vendo? Essa é a concha. Essa é a concha. Tá, E eu tenho à frente uma concha, eu separei a concha e aí ela ficou negra. E tá. você repara que tem simetria dos dois lados. Inclusive, tem a alavanca que quebrou as duas placas do externo. Se você Tá. quiser, se quiser passar mais à frente, você vai ver a concha. E aí depois vocês vão ver o que tem dentro do externo. Não, é melhor levantar um pouco. Tá meio... tá Tá. vendo o Roger Leir? Sim, Olha, esse de blusa preta é o Roger Leir. Aqui é o grego e esse do meio sou eu. tá. Então, nós estávamos lá, eu levei a radiografia. Ele virou para mim e falou assim: olha, você pode tentar tirar, mas se tirar, você morre. Eu falei: então não vou tirar. Fica aí, para mim não tem nada demais, né? Vai ficar aí. E ficou, está Tá. aí até hoje. Né? Agora, eu fiquei muito surpreso com o que eu vi dentro da concha. Entendi. Tá bom. Próximo? Pode passar para o próximo. Vamos ver se ainda é do. Aqui. Então, aí foi a Mônica de Medeiros, que ela, no dia que você. Não, acho que você estava lá também. Ela falou que não tinha nada, Ixi, porque não era draconiano, né? Mas que eu tinha vários implantes, né? Aí como você já tinha medido do braço, né? Eu falei, do braço está aqui, já está registrado pelo João, então não tem problema. E Tá. o outro, eu continuei pesquisando, porque eu mexo com a imagem, né? Eu sempre faço o trabalho nas imagens, né? Então, se Ok. você quiser passar à frente, pode passar isso daí. Ó, essa é a concha. Tá vendo em cima aqui, perto do meu nome Paulo, ali, ó, a pontinha, aquela ponta funciona como uma alavanca. E ó, ela é simétrica, os dois lados são iguais. É que aqui embaixo não dava para ver, né? Mas olha, se a ponta é igual, então possivelmente os dois lados são iguais. Tá. Essa é a concha. Agora, dentro da concha é que tem um negócio que me deixou encafifado, né? Ah, Passa para o próximo, esse aqui o senhor pegou pela radiografia, né? pela radiografia. Aí eu separei o que tinha dentro, tá vendo? Tem uma coisa no meio, em azul, e tem a pera da concha que eu tirei, né? Eu separei para ver o que era aquele negócio azul. Passa para o próximo. Olha só o que estava dentro. Aí eu separei aquilo que estava dentro e pus em pé aqui, ó, perto da seta. Tá vendo a seta aqui, ó? Aqui, Isso né? aqui, ó. Olha bem o que é isso aqui, ó. Tem focinho de cachorro, ou parece um animal pré-histórico. Tá. Muita Tem aqui gente a fala orelha, os olhos, focinho. isso, isso. Outra coisa, repara aqui, ó. Tá vendo o filhote aqui, ó? Aqui tem um filhote. Isso Aqui. aqui é um nanoser hermafrodita, porque ele pode ter o duplo sexo Ele se e autorreproduz também. se autorreproduz. Então, ele está aonde? Ele está dentro da concha. E ele é um nanoser. Bom, aí eu participo muito de pesquisas, como, por exemplo, em Utah, no estado de Utah, nos Estados Unidos, e se estuda muito o pé grande, né? Eu levantei a hipótese, porque o pessoal vê, fotografa, filma, mas nunca ninguém vê. Eu virei e falei, e se forem seres humanos? Por exemplo, vamos dizer que eu seja um pé grande. Aí tem esse ser aí, e quando ele dá na telha dele, ele aparece no meio do mato.
Eu não sei se isso é possível para nós, Tá. tá? Mas isso está aí dentro do osso, dentro da concha. E Então, uma coisa que eu descobri ele é ressoante. Por que foi colocado no externo? Porque o tórax, toda vez que você vai se consultar, o médico vai te auscultar, ele fala assim, fala 33, aí você fala 33. Tudo bem, mas por que você fala 33? Porque ressoa. Quando você tá. tem pneumonia, e eu já tive, o médico fala assim, a gente pede para vocês falarem o 33, ou então bate em cima com os dedos para ver se não tem estertores. Estertores é como se fossem as bolhas do refrigerante, sabe? Tá. Então, eles fazem isso. E aí, isso está dentro do implante do tórax. Ok. Senhora Rosa, a senhora tem alguma pergunta para o senhor Paulo? Não, estou acompanhando para conhecer a história. Tá. Por enquanto, tudo bem. E a senhora Carmo, tem alguma pergunta, senhora Carmo? Esse ser ficou estranho, eu achei só um pouquinho confuso. Você falou que é um cachorro, eu não consegui entender. É Não, um não ser. é. Ó, olha assim, tá vendo a palavra Jordano? Olha bem embaixo, tem uma cara de um animal feroz, não é Ah, não entendi. é um, entendeu? E ele está deitado. E lá embaixo dá para ver os pés. Olha bem. E outra coisa, ele está com os dois braços cruzados. E aqui Agora você está entendi. vendo a dorsal, a parte de trás aqui é a dorsal da coluna. Entendi, agora entendi o que você falou. Tô vendo agora, eu tô conseguindo enxergar o que você falou. Ok. Pode continuar, senhor Paulo. Então, isso aí eu já expliquei. Eu acho que isso é um nanocer que foi implantado dentro da concha, no meio das duas placas do externo. Senhor Tá? Paulo, o senhor chegou a entender o porquê desse tipo de cirurgia? Não, Você é aí chegou... que está o negócio. Não pode retirar. O doutor Roger Leir falou para mim que se eu retirasse, eu morria. Então, eu Uhum, não retirei. Aí eu sim. analisei pela radiografia, né? Porque a Mônica de Medeiros falou, não tem nada porque você não é draconiano. Só que ela não viu. Ela pensou que a divisão das duas placas ósseas era o que eu estava falando como implante, mas não era. Tinha a concha que estava bem assim perto da boca do estômago, né? E Uhum, ó, eu senti dores por muito tempo. Eu tinha e tenho ainda na ufologia amigos que são reikianos, né? Eu lembro, pedi para uma das moças falar, olha, aliás, nem fui eu que pedi. Ela chegou para mim e falou assim: você quer que eu aplique reiki? Aí eu falei: pode aplicar, não tem problema. Pode ser à distância? Pode, não tem problema. Aí, num dia que nós fizemos um evento ufológico do ExoX, que era o grupo do Aníbal, do Dino, eu, tudo, ela pediu a palavra, levantou e virou assim, falou assim: olha, não dá para mandar reiki para o senhor Jordano. Por quê? Porque volta um calor muito forte, chega a queimar as nossas mãos. Ela falou isso em público. Agora, Tá. o que tinha no sentido contrário? Talvez esse sujeito aí, porque eu não sei. Eu nunca sentia nada. Eu lembro que depois da implantação, durante uns 6 meses, eu senti muita dor. Tá. Inclusive, o meu filho Lucas, eu falava para ele, puxa os meus braços assim para trás, para ver se melhora. Né? E enquanto teve a cicatrização, porque teve que haver uma cicatrização das duas placas, né? Doeu muito. Foram 6 meses de dor, mais ou menos. Né? Mas, Tá. vamos lá. Se quiser ir para frente, pode ir. Aí, ó, aí eu gostaria que o senhor explicasse. Aqui ele comentou comigo que estava sentindo um aperto no punho, alguma coisa parecida com isto, né? Acho que similar a Uma pulseira de um relógio que vibração, né? estivesse apertando, Era, né? Aí ele era pediu, mais uma vibração, né? é, aí ele pediu para verificar se tinha alguma coisa ali. Aí eu coloquei o medidor de EMF e apresentou direto. Em toda a parte aqui do pulso tem o sinal.
como em outras várias pessoas que tem na perna, às vezes tem na cabeça, ele tinha no pulso e tem um sinal intenso, tá? É isso aí, ó. Agora, se olhar bem com atenção, quando vibra, a pele fica mais clara. E aí, se não me engano, dá para notar que tem uma faixinha de pele que é mais clara que as outras duas. Essa Eu tô aqui, né? vendo. Tem uma faixinha aí que a pele é exatamente aí. Tá vendo? Tá, Ela fica mais clara. Agora já faz algum tempo que não vibra, né? De vez em quando ainda dá umas vibradas, mas muito de vez em quando. ok. Pode passar? Por mim, pode. Só uma pergunta, não Bom, foi tirada a radiografia daí? não foi tirada nenhuma radiografia. Não porque, por exemplo, eu não sentia dor, eu sentia vibrar. Bem, essas duas fotos fazem parte de uma outra construção. Eu recebi um pedido telepático de ajuda. Esse ser que está aqui, ó, ele fazia parte de um grupo de 7 seres. Os 7 seres estavam levantando voo em frente da minha casa, onde eu moro aqui, no aeroporto, né, perto de Congonhas. Eles estavam levantando voo no mesmo ângulo e em mesma direção. Aqui é o mesmo, é a mesma ser. Eu acho que é uma mulher pela fisionomia. Ela falou que estavam sendo atacados. Se você olhar aqui, ó, aqui e aqui do lado, Hum, você vê esferas voadoras. Elas estão voando, passando por aqui. Se você olhar com atenção, tá aqui tem um cilindro aqui e aqui tem outro cilindro. Isso é uma ferramenta de voo. Quem tem essa ferramenta? A Marinha Americana tem essa ferramenta. Já voaram aqui em São Paulo várias vezes. tá. Já voaram aqui na Avenida Paulista. Isso a Marinha. Porém, os seres que estavam voando com ela estavam usando uma indumentária muito relatada nos contatos de dormitório, uma coruja. Se você quiser passar o slide, porque tem foto da coruja. Ah, tá. Tá no próximo slide. Tá no próximo. Bom, aqui, ó, aqui é pequeno. O slide aqui está pequeno, né? Tá. Vamos ver se dá para ampliar aqui. Não deu? Deu? Deu. Posso perguntar das duas fotos anteriores? Pode, O pode. que é foto? O que é essa imagem? Não, Essas. O essa que são essas imagem imagens? é uma fotografia que eu fiz um clareamento na fotografia para ver o que estava por baixo. Por quê? Ela, o ser que está aqui, fala telepaticamente comigo. Fala assim: tira umas fotos, nós estamos sendo atacados. Eu peguei a máquina fotográfica, tirei as fotos, e aí apareceram os 7. Quer ver? Vamos passar uma frente, onde aparece o disco. Aí, tá vendo aqui, ó? Mas fotos Aqui é foram um disco tiradas voador. externamente? Hã? Repete o que você Que eu não falou? entendi. Essas fotos foram tiradas externamente? Aonde que Não, foi? eu peguei, fui na janela aqui do apartamento, tirei as fotos, porque eu recebi a mensagem. Aí eu fui. Tá vendo aqui, Ah, aqui onde está o meu cursor? Aqui é o aeroporto de Congonhas. Licença, senhor Aqui tem Paulo. um. Senhor Paulo, quando o senhor Oi. mexe o seu cursor, ele não aparece aqui na tela. O senhor precisa Aí descrever o não. objeto. Bom, tem a fotografia, tem o prédio alto, não tem? Sim. Tem o prédio. Logo do lado esquerdo, tem alguma coisa escrita e tem um disco voador, assim, escondido na nuvem. Mas como você faz a reversão de cores, ele aparece. Está vendo que está mais escuro? Não, mais à sua esquerda. Mais à esquerda. Mais. Aí. Aí. Aí tem um disco voador que está aparecendo. A saia do disco é mais larga que a distância entre os dois prédios. Está vendo o disco aqui, ó? Seria Onde está isso? escrito? Isso aí. Isso aí é um disco. Eles estão todos subindo
Ó, desde aqui de baixo, todos que foram circundados são seres que estão subindo para aquele objeto lá. Ok. Entendeu? E o número 4 aqui, o número 4 é esse aqui, não é? Eu acho que é esse. Ou é esse ou é esse. O número 4 está muito alto. Tá? E ele está se mostrando, quando você passar mais à frente, você vai ver, ele se mostra como uma coruja. Mas o número 1, que está aqui, é aquele que aparece na fotografia que tem rosto de mulher. Tá. Entendeu? Tem, ó, ao todo são 7. Tem um aqui, agora eu não consigo ver. Se Não é? aumentou, então sobe a imagem. Tem que subir mais. Isso, aí. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui no meio da coisa tem mais um 6 e tem mais um aqui na esquina. 7. Certo? Agora, o número 1 não está usando a indumentária da coruja. E é aquele que eu mostrei primeiro, que tem feição feminina. Tá. Entendeu? Agora, esses aqui, o número 4 e os outros todos, estão usando a indumentária que eu acho que é a holográfica. Passa para a próxima. Essa aqui é a 20. Eu vou ter que fechar esse aqui e abrir o grupo 21. Tá, então abre lá e mostra aí. Senhor Paulo, no que o senhor poderia ajudar? Não entendi. Quando ela pediu a sua ajuda, em que o senhor poderia ajudar? Não, ela pediu para mim tirar umas fotos. Eu tirei as fotos, aí eu fiz o quê? A análise fotométrica, que foi o Claudio que me ensinou a fazer. Aí eu fiz a análise fotométrica e vi os seres. Olha aí, ó. Nossa, incrível. Volta uma para trás. Para trás está na outra apresentação. Eu teria que só fechar essa e abrir a outra. Deixa eu ver se eu consigo colocar as duas. Espera aí. É porque tinha uma que apareceu aqui, aí apareceu essa. Está mais à frente. Aqui? Não, essa é justamente aquela que não está usando a indumentária. E Tá. dá para ver, aí dá para ver a munição passando aqui. Agora, não é uma munição usada por nós, porque nós fazemos os projéteis em forma de foguete, não é forma esférica. Isso é uma outra raça que usa, entendeu? Agora, ela que estava lá, ela deve ter visto isso daqui, porque eu já fiz várias apresentações. Né? Tem uma a seguir, tem uma que deve estar entre uma e outra, porque já apareceu aí, não é essa? Essa é da Liga Telepática Nacional. Meu pai fazia parte da Liga Telepática. Não, não está dentro dessas até o 20, não, né? Tava para trás. Eu vi ela agora há pouco aqui. Quando Não, chegar, o senhor avisa. acho que está para frente, então. Ó, eu vou começar daqui da número 11, a número 12. Não, eu acho que não está aí. Eu acho que está mais para frente. Foi quando você abriu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, tem também essa outra aqui. 22. Essa aí. Essa aqui, Não, aquela que apareceu a coruja. a coruja. Olha aí, ó. Essa, olha aí, ó. Isso aqui é uma coruja. Agora, sabe, eu mostrei lá. Essa aí que está com o. Ó, essa que está do lado direito, que você vê melhor a coruja, essa mesmo, que está passando o. Você já viu uma coruja voar com a asa fechada? Eu nunca vi. Não. Elas são aves de rapina de hábito noturno. Tá? Tá. Agora, repara bem, ela está com as asas fechadas, ela é a número 4, ela está lá em cima. Certo? Essa aqui é a que está mais para baixo. Aqui está do lado esquerdo. Agora, repara uma coisa: tem 2 cilindros atrás e tem um retângulo grande atrás. E as asas estão fechadas. Como é que é possível uma coruja voar com a asa fechada? Isso é uma halografia.
ou holografia, como alguns falam. Entende? Tá. Eles usam para quê? Para fazer visita de dormitório. Mais para frente, tem um trabalho que veio de Tampa. Tampa é uma cidade nos Estados Unidos. Pegaram um desenhista que faz mais ou menos a mesma coisa que eu. Eu desenho, isso aí é outra coisa. Tá. Volta uma. Não, vai uma para frente. Não, Aqui? aí já foi muito. Não, volta. Você passou. Fica aí um pouco. Bom, isso aí é que eu já falei, é do meu pai, essa carteira. Tá. Aí eu pergunto para vocês, um médico, em 1973, trabalhava com o quê? Liga Telepática Nacional, número 37. Para que um médico precisava de uma carteira com esse teor? O que ele fazia de telepatia? Ele era um telepata. A minha mãe também era. É óbvio que filho de peixe é peixinho. Tá? E a pessoa que faz o contato comigo sabe que eu era um telepata. Tanto é que passou a mensagem correta. Na hora que eu tiro a foto, mostra a pessoa, mostra os seres todos subindo para o disco voador. Essa assinatura que tem aqui é do meu próprio pai. Tá. E eu tenho esses documentos aqui comigo. Tá. Ok, próxima. Pode passar. Essa já foi, né? Então, essa já foi, pode passar mais uma. Bom, Essa aí é aqui. o seguinte. As ilustrações estão muito na minha vida. Eu sou um ilustrador profissional. Então, toda vez que eu vejo alguma coisa, eu passo para o papel. São duas esferas. Uma veio lá do Pico do Jaraguá e a outra veio do litoral. Elas se encontraram aqui, esse conjunto de prédios fica bem aqui na frente da minha casa. Bem aqui. Eram umas 11h30 da noite, mais ou menos, e eu vi uma chegar de um lado, a outra do outro. Chegaram bem próximas, ficaram fazendo troca de luz. Aí a que veio do litoral, que é a da esquerda, no ponto de visão, voltou seguindo para o litoral. A outra subiu reto, assim, até sumir no firmamento. E eu fiquei observando. Tá. Várias vezes eu vi coisas aqui em cima. Por quê? Eu moro do lado da pista do aeroporto. Você consegue ver os aviões chegando, tanto pela cabeceira norte, né, que é aquela que tem na 23 de maio, quanto da cabeceira da Tamoio aqui em cima. Então, eu vejo os aviões chegando, saindo, e o tráfego hotel que nós temos na área é muito grande. Vira e mexe, passa alguma coisa. Tá. Temos outros pesquisadores que moram na região. E a gente conversa. E, viu tal coisa? Vi, eu também vi, tal, não sei o quê. Entendeu? Então, aqui, olha, uma vez, eu acabei de citar o nome, o Mário Rangel virou para mim e falou assim: Paulo, aquela região que você mora é uma das regiões que tem a maior incidência de contratados e abduzidos. Por quê? Vocês têm uma avenida que vai do Shopping Morumbi até Santo André, direto, e que tem pouca luz. São bairros assim que não são muito claros, né? A iluminação noturna é baixa. E para eles é muito bom. Por quê? Eles passam, quem tiver nas avenidas, tá logo, puxa e já sabe. Pode passar a próxima. Eu acho que a próxima é uma nave triangular. Olha, é mesmo a região. Passou por cima, em silêncio, não fazia barulho, não tinha turbina na asa, não tinha nada. A única coisa que eu reparei é que o leme de cauda parecia uma pirâmide, estava aberto e tinha umas lâmpadas acesas. Tinha um visor na lateral, assim, um tipo de janela, mas não fazia barulho nenhum. Passou silencioso e foi embora. Tá. Então, eu falei, bom, aqui é só fazendo ilustração, né? Eu não tenho, no momento, eu estou sem máquina fotográfica. Agora eu estou com um celular que tem mais de 20 megapixels de potência. Então, se qualquer coisa, você bate. Eu tive em Campos do Jordão, agora em dezembro, eu passei o Natal em Campos do Jordão. Eu tirei 2 fotos que saíram coisas.
Tem uma que tem um cilindro negro, assim, bem grande, né? E tem uma outra que a mulher tem uns 3 metros de altura, e parece que é de madeira. É uma coisa muito estranha, mas não está na apresentação. Ok. Próximo. Se você quiser passar. Bom, isso aconteceu em 2006. Eu tenho uma filha mais velha, ela é formada em arquitetura. Inclusive, ela trabalha para Toledo Ferrari. Bem, eu fui buscar, naquela época ela era estudante ainda, né? Eu fui buscar na escola e vinha voltando. Então, eu venho pela Rubem Berta. Quando chega na altura do Extra, eu saio à direita, passo por baixo do pontilhão da Washington Luiz, pego a água estaiada e venho para casa. Esse prédio aqui é na água estaiada, já passando o pontilhão da Washington Luiz. Aí a minha filha fala assim, pai, o que é aquilo que está voando perto do prédio? Eu parei o carro e desci para poder olhar. Eram 4 cubos. 4 cubos. Eles vinham girando em sentido anti-horário e se afastando do prédio. Bom, por que eu fiz a ilustração? Eu nunca tinha visto nada voando que parecesse com 4 cubos. E no meio tinha um tipo de ponte, tanto numa direção quanto na outra. Então, os 4 cubos eles eram separados. E aí tinha aquelas pontes no meio. Então, se tivesse que ter alguém, teria naquele pedaço, né? E eu fiquei assim, eu fiquei parado uns 5 minutos, mais ou menos, observando. Aí ele foi passando, e foi embora. Ok. Beleza, hein? Eu nunca tinha visto nada semelhante a isto, um quadrado. Eu nunca tinha visto também, por isso que eu parei, olhei, porque eu nunca tinha visto uma nave com esse tipo de desenho. Tá. Já vi em forma de sino, de disco, de charuto, Não, tic-toc. eu também já vi, todos esses que você citou eu já vi, Tá né? bom. Mas retangular, assim, meio quadrado, com cubos, foi a primeira vez. Ok. Aqui, É bem Bem, diferente. essa foto, ela foi enviada para mim, veio lá Como é o nome daquela terra que você foi visitar lá? Como é que é? Onde você foi? Você foi. Hã? Ó, a minha filha foi para a Irlanda fazer um curso de inglês lá. Ficou um mês lá. Vira e mexe, ela mandava fotografia. Quando eu vi essa foto, eu falei assim, poxa, mas quer dizer que não é só aqui no Brasil que tem, lá também tem. Se você reparar bem, tem um preto velho sentado aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem um chapéuzinho. Mais para cima, põe mais para cima. Mais à esquerda, mais à esquerda. Não, mais aqui, para baixo um pouco. Não, não, mais para baixo. Aí, ó. Pouco a sua. Volta um pouco para o outro lado. aqui, Aí. Tem um chapéuzinho, embaixo tem um rosto. Já reparou? aqui tem um rosto. Tem um rosto aí. Tem um chapéuzinho em cima. É um preto velho. Ele está sentado, segurando os joelhos com 2 mãos. Eu vejo nitidamente. Quando amplia muito, perde um pouco o sentido. Talvez assim, melhor. Quando amplia muito, perde sentido, é verdade. Agora, eu já vi muito disso. Muito. Seres desencarnados vivendo num outro naipe, né? numa outra dimensão. Tá, tudo bem. Alguma pergunta, a senhora Rose e a senhora Carmo? A gente consegue notar Não, mesmo que a imagem, porque eu ela não vi, tem alguma coisa nela, né? Eu também mandei, eu não acho que consegui é ver. para o senhor Paulo também, eu havia mandado uma foto aqui, quando eu fui para o sítio do meu esposo, que tinha várias coisas assim na foto, você percebia que ela estava diferente. E ele comentou é, que eram elementais. Agora eu não lembro o É, que que era. Ok. é, Bem Próximo. bom, interessante, senhor Paulo. isso aqui é o caso Chupa-Chupa, de Belém do Pará. Um ufólogo, o Arthur Sérgio Neto, colocou essa imagem.
eu peguei e falei, bom, eu vou fazer uma análise fotométrica, porque eu quero ver o que está por baixo. Aquele chapeuzinho que usa é o chapeuzinho inglês. Tanto é que eu tenho um. E uma foto ou duas abaixo, você vai ver que eu pus a marca do meu, porque é inglês, a minha filha me trouxe da Inglaterra. Agora, o que é isto na realidade? Muita gente fala, não, era um cilindro que puxava sangue do pessoal lá do chupa-chupa, das vítimas do chupa-chupa, né? Então, todo É, mundo achava que era um cilindro metálico. Mas o que acontece? Com a análise fotométrica não aparece um cilindro metálico, parece outra coisa. Passa para a sim. próxima. Você consegue ampliar mais? Aí, ó. O que vocês veem? É a mesma fotografia, só que está limpa. O chapéu está em cima. Isso aqui é um vampiro. Na minha foto, eu consigo ver os dois olhos, o nariz e a boca aqui no meio. Estou bem aqui, tem uma boca. A boca é um pouco diferente, parece um círculo pequeno, entendeu? Eu acho que lá o chupa-chupa não tem nada de ferramental, não. Para mim, é um vampiro. Ok. É Próximo. interessante essa análise, hein? Parece mesmo que ele tem uns tentáculos, não sei. Interessante isso aí. Parece que embaixo tem os tentáculos, não parece? Parece. Também acho isso. Ó, tá vendo? Ó, é Scotland. O meu é inglês mesmo, a minha filha me trouxe de lá. Olha, mas é muito parecido com o meu. Né? E os caras usam lá na Inglaterra, o pessoal usa. Ela teve na Irlanda, né? Na Irlanda também se usa. Né? Mas não foi essa minha filha que trouxe para mim, não. Quem trouxe para mim foi a outra minha filha. Tenho três filhas mulheres e um filho homem. Tá certo. Ótimo. Se você quiser passar, pode passar. Bom, uma coisa que é o meu carro-chefe. Eu não acho que as pessoas devam citar só 7 pesquisadores no caso Varginha, porque você tem aqui a Gilda Moura, aqui à direita, o John Mack e os outros 7, que realmente o pessoal fala que é a turma dos 7. Só que tem fotografia com a Gilda Moura e com o John Mack. Por que não fazem, não dão avalia para eles? A única pessoa que me forneceu 4 PDFs onde aparece o real ser de Varginha foi a doutora Gilda. Nós Ah, estávamos conversando, eu falei para ela, a senhora tem algum PDF? Ela falou, tem. Eu falei, então manda para mim que eu vou fazer uma análise para ver o que eu vejo. Se você quiser passar à frente, você pode passar. Ó. Precisa que eu fale quem são? O Edson Boaventura é o que está com roupa listrada, né? Ele é de É. Guarujá. Eu sei. O Edson, eu sou amigo dele desde 2001 ou 2002. Nós já fizemos pesquisa de campo juntos. Já fiz muita coisa. Então, Ele tem um trabalho bem interessante, né, São Paulo? por exemplo, aqui temos Gilda Moura, Claudeir Covo. Esse aqui é o advogado que era o advogado do caso Varginha, né? Eu não lembro bem o nome dele. Aqui temos o Edson, tem vários aqui. Esse aqui já é falecido. Esse é o. Como é que é o nome? Esse aqui, de bigode, aqui do canto, ele foi o primeiro ufólogo a chegar em Varginha. Ele é o Osmar de Freitas e ele é do Geone. O Geone tinha 2 comandos. Um era o Osmar e outro era o Marcos Silva. O Marcos faleceu ele teve um infarto fulminante, ele tinha ido acampar e aí morreu. Mas o Osmar, que é o de bigodinho, ele está no Geone ainda hoje. Só que agora ele mora ele comprou uma área
perto de Cotia, por ali, que ele montou um negócio para fazer vigília, essas coisas. Né? Eu conheço todos eles. Esse é falecido também, o Claudeir também agora já é falecido. Bom, se Posso quiser passar? passar, pode Pronto. passar. Bom, essa foto é uma das fotos de Varginha. Só que eu não sei o que aconteceu, ficou meio. Passa mais uma, vamos ver se tem alguma outra. É que eu não sei que. Aí, ó, aí tá bom, deixa aí. Esse é um dos PDFs da doutora Gil. E para aparecer bem, ó, realmente tem os galos na cabeça. Tem, no meio dos galos, tem um respirador. Por que esse respirador aí? Existe uma teoria que fala que, quando houve a divisão da Pangeia, uma raça de símios migrou para o oceano. Agora, eu não concordo quando falam, boca delgada. Não está parecendo boca delgada, muito pelo contrário. Está parecendo um maxilar projetado para fora. Tá? Como outra coisa, se você pegar essa foto aqui e ampliar bem o perto da boca, você vai reparar que os dentes são como dentes de tubarão, assim, ó. Tá vendo? Aqui dá para ver, ele está com a boca um pouco aberta e dá para ver assim que os dentes são pontudos. Tem muitos peixes que têm dentes pontudos. Né? Esse, então, é um dos PDFs da doutora Gilda. Ela me mandou 4. Dos 4 que ela me mandou, em 3 ele aparece. Então, eu acho assim, você tem que dar crédito a quem tem crédito. Entendeu? Porque falaram, eu conheci a maioria lá, eu conheço, mas a única pessoa que me passou os PDFs onde estão, realmente. Quer ver? Eu sei de uma outra coisa. Tem uma informação que era sigilosa. No grupo Orion, que era o grupo do Maldonado com a Gilda Moura, e eu fazia parte, nós tínhamos um médico cardiologista que era oriundo de Varginha. Aí, eu estava conversando com ele, eu virei e falei assim, eu vi no PDF 2 seres sendo carregados por 2 soldados. Ele virou para mim e falou assim, mas como é que você tem essa informação? Essa informação é sigilosa. Eu falei, não é, dá para ver nos PDFs. Quando você puxa a imagem do PDF, você vê. E foi isso que eu fiz, eu puxei e vi. Então, tem 2 soldados, um a paisana e um fardado. E eu sei até a posição com a qual eles carregaram os seres. A gente costuma carregar bebê de colo com uma perna para trás e outra para frente. Um braço fica preso aqui e o outro braço você segura no braço aqui, na mão. E os 2 seres estavam sendo carregados dessa forma pelos 2 soldados. E eu comentei com o Zé Marcos, que é o médico, né? Que ele é originário também, aí tá. Ele está limpo na fotografia, mas aqui não está aparecendo limpo, né? Está aparecendo meio opaco. Bem, isso daí foi o seguinte, eu acordei uma manhã, foi em 2009, não, 2019, e tem uma cicatriz no meu braço aqui, ó, nesse braço aqui, ó, nesse braço. Aqui, assim, daqui até aqui em cima. Mas sumiu. Horas depois não tinha mais cicatriz nenhuma. Agora, por que eu desconfio muito do pessoal da Marinha Americana? Pelo seguinte, eles desenvolveram uma química que eles usaram muito na Guerra do Golfo. O que é? É um curativo que chama curativo de quitosano. Os médicos têm usado muito em cirurgias de profundidade. O que é isso? É uma gelatina que você aplica e a pele fecha automaticamente. Você não precisa dar ponto de profundidade. A pele faz assim, ó, e fecha. Inclusive, a propaganda eles fechavam cicatrizes profundas em 1 minuto.
Então, eu fico meio assim, né? Será que é tecnologia humana ou é tecnologia estrangeira? Bem, dá para ampliar? Você consegue ampliar, João? Isso. Vocês querem saber o que nós somos na realidade? Olha, nós somos isso que você está vendo aqui. Isso aqui é um ser humano desencarnado. Duas redes de TV nacionais estavam fazendo uma pesquisa de campo para um determinado ser. Só que isso aí apareceu e ninguém soube dizer o que era. Acontece que eu fiz uma pesquisa onde eu vi os seres desencarnados. Quando nós estamos desencarnados, nós viajamos, nós temos essa possibilidade de formar o corpo etéreo fora do corpo físico. E está vendo esse ovoide aqui na frente? Esse ovoide, ele é o nosso transporte. Eu tenho uma outra foto, deve estar na sequência. Aparece o ovoide e aparecem vários rostos dentro. Na realidade, eu já consegui separar, e eu cheguei a um ponto onde dava para separar uma das cascas que já havia sido usada. Esse é o transporte que todos nós temos. Agora, uma coisa: o que é extraterrestre em relação às naves? Porque, repara uma coisa: esferas, cilindros, discos, ovoides e elipsoides. Por quê? Nós temos naves com todas essas descrições. Mas por que o uso dessa descrição? Porque a energia é obtida por fricção. A circunferência possibilita a fricção de duas. Por exemplo, o Scott Kelly, que é o astronauta que ficou 1 ano na estação orbital, ele tira uma foto. Ele manda a foto para a filha põe na internet, e aí espalha para todo mundo. Eu peguei a foto e ampliei 2.600%. O que eu vi na foto? Uma aparelhagem que abre o caminho de minhoca. Esse negócio que abre o caminho de minhoca são 2 anéis. Um anel é fixo na ponta de ataque da aeronave, e o outro gira. Existe um sistema produzido por engenharia humana que a roda gira sem ter aro. Eu acho que o João talvez tenha um conhecimento. Ela gira dentro de uma caixa, né? E aí ele tem, então, esses dois sistemas de circunferência, o da frente e o de trás. E esses dois sistemas fazem uma ampliação do campo eletromagnético. E aí a nave entra no meio. É por isso que você não vê, por exemplo, eu já vi várias vezes o disco abre o campo eletromagnético, entra e fecha. E aí você perde ele de vista. Por quê? Porque ele fica dentro do campo eletromagnético. E aí tem isso no objeto que está saindo da órbita, que foi fotografado pelo astronauta. Tem isso nas naves que fazem os círculos nas plantações, tanto no Brasil quanto na Europa. E eu tenho foto de tudo isso. Análise, né? Fotoanálise. Se você quiser passar para a próxima, porque tinha uma foto que não era foto, era vídeo, né? Aí dava para ver o ser se movimentando. João, vai mais para frente. Viu? Exato. Liga aquele ventilador para frente. Liga o ventilador para frente. Está muito quente também.
Ô, João, você não está conseguindo sair da tela? Eu não estou ouvindo. Então, senhor Paulo, o senhor tem uma foto dessa em movimento? Tenho. Eu tenho o vídeo que as TVs fizeram. E aí, porque eu tirei do vídeo, né? Eu Uhum. puxei do vídeo. Eu puxei primeiro o vídeo. E depois eu puxei a. Espera um pouquinho que eu vou desligar um pouco aqui. Tá. Não, aí, ó, tá vendo o ovo? Dá para aumentar mais? João, dá para você aumentar mais? Olha, se vocês olharem dentro dos retângulos, vocês vão ver que tem rostos. O que que é isso? É a nossa nave. Nós temos um piloto no meio, que é o nosso espírito. E ele tem várias outras cascas dentro. E aí ele pode viajar para qualquer parte do universo, ou mesmo do planeta Terra, e aí você vai encarnar em outra vida. Volta para cá, tá aí, eu fui para lá. Aí tá bom. Aí dá para ver. Aqui assim, ó, aqui tem um rosto, aqui tem outro rosto, entendeu? Agora, eu já consegui fazer a divisão disso aqui. E eu vi o ser sentado no meio e os outros seres acoplados. Tanto é que eu consegui separar um. Tá vendo aqui, ó? Está meio desfigurado, mas dá para perceber que tem um rosto aqui, ó. Tem um rosto, aqui é feminino, ó. Muitas pessoas falam, mas eu sou masculino, eu sou feminino? Depende. Você pode ser masculino e feminino. Você, na hora, vai escolher onde você quer entrar. Por quê? O que acontece com o ser humano? O corpo, ele tem que durar, ele tem que crescer durante 270 dias, que dá 9 meses. Porém, hoje, a medicina já sabe que um bebê humano pode nascer com 4 meses de gestação. E o que acontece com uma criança que nasce aos 4 meses? Ela vai ficar na incubadora, toda cheia de fiozinhos e coisas ligando. Mas por que ele pode nascer com 4 meses? Porque a energia que coabita o corpo já está totalmente contida no corpo que está em crescimento ainda. Aos 4 meses, a criança já tem toda a estrutura de energia que ela vai usar pelo tempo de vida que ela tem. Deu para entender? Como é que eu sei disso? Bom, minhas duas netas nasceram de 6 meses e quase 7. Um dia estou na maternidade, lá no Dia dos Avós, né? E eu escutei a médica falando. A médica pediatra virou e falou assim: nós temos aqui UTIs para crianças que nasceram de 120 dias. Aí caiu a ficha. Falei, pô, mas como uma criança de 120 dias pode nascer? O corpo não está completo ainda. É por isso que fica na incubadora. Eles têm aquelas incubadoras e tem a fiação. Então, nós somos os seres. Hoje, por exemplo, você pode viver 90, 70, 90, 100 anos. Eu tenho uma tia com 99. Eu tive um outro tio que faleceu com 103. Então, são pessoas que tiveram uma chance maior, viveram mais tempo. Né? Outros morreram mais cedo, mas você sabe. Como outro dia eu estava falando com o João Batista, até fiz uma pergunta na live. A viagem no tempo é feita entre a vida, a morte e a nova vida? Nossa. João, não estou te ouvindo.
A viagem no tempo pode ser feita tanto em corpo físico, a pessoa vai Também com a não. roupa com que ela tem, com a fisionomia, com o Certo. espírito, com a alma, vai do jeito que ela está para o passado ou para o futuro. E há também a viagem espiritual. O espírito pode trafegar em qualquer era, em qualquer momento. O espírito pode voltar para o passado, pode ir para o futuro. E dizem que, inclusive, um espírito pode encarnar, por exemplo, hoje, e pode encarnar, se ele quiser, 400 anos atrás, Eu sei, eu lembro que você me falou, né? tá? Pode ser 400 anos no futuro ou 400 anos para trás. Isso, Tá, exato. Então, senhor Paulo, eu gostaria do seguinte agora, né? Como nós já sim, estamos com um horário um pouco avançado, nós já estamos com certo, mais de 1h30, eu gostaria de interromper agora a nossa conversa e certo. marcar para daqui a uma semana para o senhor continuar onde parou de hoje, a partir do 31 Tá, mesmo, porque tem certo. muitos slides, né? E se Sim, nós ficarmos muito tempo falando, conversando, as pessoas que vão assistir podem ficar um pouco cansadas. cansadas e cortar. Então, acho que para Tá. ter mais ênfase, continuar. O que que o senhor acha? Eu estou com você, eu faço o que você Tá quiser, bom. Então, tá bom? agora, senhora Rose, senhora Carmen, a senhora gostaria de fazer algum comentário final, alguma pergunta para o senhor Pergunta. Paulo sobre tudo o que ele comentou hoje? Eu achei, o Bom, senhor eu, Paulo, ele eu tinha. gosto de ver sobre. Oh, quer falar, Carlos? Pode Pode falar, Rose, falar. depois. Não, depois pode continuar, depois eu finalizo. Não, eu só queria dizer que eu me interesso por casos ufológicos e eles nunca são iguais. Cada um É, é de um jeito, porque também existem um monte de raças e cada raça tem o seu modo de agir. Então, nada é igual ao outro e então é bom a gente sempre procurar saber tudo que é caso, né? Muito É, interessante tudo. e o do senhor Paulo é Gostei. especial também, não é um caso comum do senhor Paulo. Senhora Carmen, a senhora queria perguntar alguma coisa? Então, eu também sempre fico muito fascinada com as experiências de cada um, né? E o Paulo, ele faz uma análise profunda de coisas que a gente realmente não imagina. E é interessante a gente poder estar acompanhando o seu Paulo numa segunda reunião, porque como ele tem muito material, Sim. é bom mesmo saber o que ele conseguiu catalogar, o que ele fez até agora, porque igual aquele do chupa-chupa, para mim eu achei interessante. Eu vi um cérebro ali, não sei se o seu Paulo também conseguiu ver, e deu para eu ver, assim, eu consegui entender que parece que é uma entidade biológica mesmo, né? é uma entidade biológica. Eu tenho certeza absoluta disso daí. Entende? Para mim, é um vampiro e ele viaja para. Por quê? Por que pegar o pessoal na área ribeirinha de Belém? Porque é um pessoal pobre, as casas são como palafitas, né? Os telhados são abertos, inclusive, né? Eu tenho relato do pessoal que foi ferido e tudo, né? Porque como eu sou amigo do Edson Boaventura, do Tiago Tiquete, de todo mundo da ufologia, então eu estou por dentro das coisas, né? E lá é muito fácil de fazer isso. E eles continuam sendo chupados. Não é Ah, que aconteceu lá atrás e parou. Não, eles continuam. Eu tenho acompanhado as pesquisas, inclusive o Tiquete teve naquela região recentemente, e a casuística continua. É o que o pessoal mesmo fala, eles continuam fazendo. Entende? Então, é uma coisa assim muito séria. Eu ok. achei, então, se eu puder realmente é, fazer uma segunda, né, uma segunda reunião, eu vou ficar bastante interessada em continuar vendo o que você tem para nos passar aí dos seus relatos, das suas, é, dos seus estudos, né, sobre essas questões. Ok. É, Pode ser assim. Daqui uma semana ou duas, tá? Podemos fazer. Eu bem, estando em São Paulo, dá para fazer tudo. esta palestra vai ser publicada na sexta-feira. E Sexta-feira. nós vamos gravar a próxima palestra na terça-feira seguinte.
eu faço na terça e publico na sexta. Tá bom. Por mim, tudo bem. Tá, e eu não tenho o hábito de cortar nada, é sempre na Não íntegra. não precisa cortar nada. Faz Não na edito nem íntegra, é nada, eu não melhor faço coisa. edição. Sem edição, sem nada. Senhor A Paulo, sangue frio. senhor Fala. Paulo, as suas considerações finais. Bem, eu espero que todo mundo tenha gostado, né? Quem está aqui. Então, é isso. Minha consideração eu preciso passar a informação, entendeu? Não Ótimo. pode ficar comigo, tem que passar. Eu já tenho uma Ah, certa idade, como o senhor também, então eu tenho que deixar isso para o futuro, né? Para as pessoas que vêm vindo, né? ok, Mostrar um pouco da minha vida, de tudo que aconteceu, tá? Não foi só a minha mãe, não. Tem uma outra pessoa da família que depois eu vou citar. Essa pessoa é mais velha do que a minha mãe, bem mais velha, tá? E é uma pessoa que veio da Itália para o Brasil e trouxe bagagem de lá para cá, tá? ok, Na próxima vez eu conto. ok. Senhor Paulo, eu agradeço bastante a presença do senhor, a disposição em contar todos os seus detalhes, são muito ricos. Infelizmente não dá para passar tudo, porque são Não, perto eu de 100, sei. 100 slides, né? Então a gente tem. Isso por baixo tem Acho. 104 slides, por baixo, Tá, né? tá bom. Mas tem muita coisa. Tá Senhor bom? Paulo, Deus abençoe. Senhora Rose, senhora Carmo, Deus as abençoe. Deus Fica o com Deus até a abençoe também. próxima vez. Namastê. Obrigada. Namastê. Boa noite, obrigada. Nada, disponha. Obrigada. Deixa eu ver como é que eu